Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, continuando a nossa parte de cálculos estequiométricos, né? Hoje a gente vai ver reagente em excesso e reagente limitante, ok? Então, nós já vimos a parte de cálculos estequiométricos básicos, já vimos a parte de pureza, já vimos a parte de rendimento, certo? Agora, essa partezinha aqui, reagente em excesso e reagente limitante. O que significa isso? O que é isso, excesso e limitante, né? Quando a gente vai fazer uma reação química, a gente sempre faz os cálculos para que a gente sempre utilize as quantidades corretas de cada um dos reagentes. Só que por algum motivo, pode acontecer da gente errar algum tipo de cálculo, né? E a partir do momento que a gente erra algum tipo de cálculo, né, que as quantidades deixam de ficar corretas, um dos reagentes passa a estar em excesso. Consequentemente, o outro reagente passa a ser um reagente limitante. Então, veja bem, quando nós fazemos os cálculos, a gente sempre calcula as quantidades de cada um dos reagentes para que as quantidades utilizadas sejam corretas. A partir do momento que eu fiz um cálculo errado, então, eu fiz um cálculo e coloquei mais massa do reagente A do que eu deveria. Esse reagente A passa a ser um reagente em excesso. Consequentemente, a partir do momento que eu tenho um reagente que está em excesso, o outro reagente passa a ser um reagente que nós chamamos de reagente limitante. É sempre o reagente limitante que limita a produção de algo, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos 6 rodas, certo? De bicicletas. E nós temos 4 banquinhos, né? Que a gente chama de cilindros, não é isso? Então, imagina a situação. 6 rodas de bicicletas e 4 banquinhos. Quantas bicicletas a gente consegue produzir a partir daí? A gente consegue produzir apenas 3 bicicletas. Mas nós temos 4 banquinhos, tudo bem. Só que as 6 rodas, como nós utilizamos 2 rodas para cada bicicleta, 2 rodas, fizemos uma bicicleta, 2 rodas da segunda bicicleta, né? Mais 2 rodas, 3 bicicletas, não é isso? Então, eu não tenho mais rodas suficientes para produzir mais bicicletas. Então, os meus banquinhos, como eu tinha 4, eu usei um banquinho para fazer uma bicicleta, o outro banquinho para fazer a outra bicicleta, o outro banquinho para fazer a outra bicicleta, certo? Sobrou um banquinho. Ou seja, os meus banquinhos estavam em excesso. Eles sobraram no final. E quem limitou a minha produção? As rodas. Se eu tivesse mais 2 rodas, eu conseguiria fazer mais uma bicicleta, certo? Então, sempre o limitante limita a produção, certo? E o limitante só existe a partir do momento que eu tenho algo em excesso, ok? Então, fiz essa analogia da bicicleta que eu acho que fica um pouco mais fácil para você poder entender essa questão de reagente em excesso e reagente limitante, tudo bem? Olha só o exemplo que eu estou colocando para vocês. Hidrogênio gasoso, reagindo com oxigênio gasoso, produzindo água, certo? Misturam-se 96 gramas de O2 com 15 gramas de H2. Pede-se, qual é o reagente limitante? Opa, então eu estou te afirmando que tem um reagente limitante. Só existe reagente limitante a partir do momento que eu tenho um reagente que está em excesso, correto? Quando nós não temos excesso, nós não temos limitante, porque, nesse caso, as quantidades estão corretas, tudo bem? Então, o que é o ideal? O ideal, principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade, é montar aquela tabelinha que a gente vem montando nas últimas aulas, ok? Se você já sabe fazer direto, maravilhoso. Se você tem dificuldades ainda, o ideal é você fazer a tabelinha, certo? Eu vou fazer a tabelinha de todo mundo, por quê? Na letra A ele pergunta sobre os reagentes, né? Então bastaria eu fazer a tabelinha só sobre os reagentes. Mas na letra C ele pergunta sobre a água, que é produto. Então eu vou fazer a tabelinha de todo mundo, ok? Detalhe muito, muito, muito importante. Sempre observe se a reação está balanceada. Isso é importante demais. Você não pode errar em relação a isso, ok? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 oxigênios. Aqui nós só temos um oxigênio. Você pode multiplicar por meio, porque meio vezes 2 dá 1. Ou se você não quiser usar números quebrados, né? O que você pode fazer? Não temos 2 oxigênios aqui?
Podemos multiplicar por 2. 2 vezes O, 2 Os. Só que agora o 2 multiplica o H2 também, né? 2 vezes H2, 4Hs. Então aqui a gente tem que multiplicar por 2, ok? Agora está balanceado e posso fazer a tabelinha. Lembrando que quando não tem nada na frente, é a mesma coisa que 1, certo? Então como é que a gente pode ler essa equação? 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2 para produzirmos 2 mols de água, correto? Podemos ler em termos de moléculas, não é isso? Então vamos lá. Mol não significa 6 vezes 10 a 23. O que são 2 mols? 2 vezes 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio, certo? 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. 2 mols de moléculas de água são 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, certo? Podemos ler em relação à massa, não é isso? Para isso precisamos ou da tabela periódica ou que o exercício passe as massas molares para a gente, certo? Então, olha só. H na tabela periódica, a massa molar é 1. Então, H2, 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Nós não temos 2 mols? Então, 2 vezes o mol, que pesa 2 gramas, tudo bem? Então, 2 vezes 2 gramas, ok? O O na tabela periódica não pesa 16? 16 vezes 2, 32, né? Então, 1 mol, 32 gramas por mol, para cada mol, certo? A água, H pesa 1, vezes 2 dão 2, mais o 16 do O, 18. Então, a água pesa 18 gramas por mol. Como temos 2 mols, 2 vezes 18 gramas, ok? Se quiser conferir se está certo, podemos utilizar a lei de Lavoisier, né? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. 2 vezes 2, 4. Mais 32, nós temos 36 gramas de reagentes, correto? 2 vezes 18, 36 gramas de produtos, tá tudo certo, ok? E para finalizar, né? 1 mol de qualquer gás nas CNTP, muito importante lembrar disso, sempre ocupa um volume fixo de 22,4 litros, correto? Então, estado gasoso. Nós não temos 2 mols? Se cada mol de um gás na CNTP ocupa 22,4 litros, então aqui vão ser 2 vezes 22,4 litros desse gás, caso esteja na CNTP. 1 mol desse gás, 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Aqui está no estado líquido, né? Então não vou trabalhar com essa questão de volume, porque não está no estado gasoso. Tudo bem? Montei a minha tabelinha para facilitar, ok? O meu exercício fala de gramas e gramas, certo? Gramas de O2 com gramas de H2, certo? Então, na minha tabelinha, eu vou focar nesse início, em gramas de H2 e gramas de O2. Letra A, qual é o reagente limitante? Essa é a minha receita, certo? A minha receita diz que 2 vezes 2 são 4? 4 gramas de H2 reagem com 32 de O2, certo? Então, eu vou colocar ali, ó. 4 gramas de H2 reagem com 32 gramas de O2. Sempre partimos da nossa receita, não é isso? O exercício falou que eu usei 96 de O2 com 15 de H2. Quando ele passar o valor dos dois reagentes, sempre faça a conta, mesmo que ele não pergunte se tem limitante ou excesso. Sempre faça os cálculos para saber se as quantidades estão corretas ou não. Caso não estejam corretas, um dos reagentes é o limitante, o outro será o excesso, ok? Porque a gente já sabe que tem um limitante e excesso, porque ele está perguntando qual é o reagente limitante, né? Mas mesmo se ele não perguntasse, toda vez que ele passa o valor de dois reagentes, façam os cálculos, ok? Qual é o valor que eu vou usar, do O2 ou do H2? Gente, tanto faz, certo? Você pode utilizar ou o valor do O2 ou do H2. Você vai descobrir quem é o excesso e quem é o limitante.
Se eu estivesse numa prova, eu ia usar do O2. Vai ficar mais fácil de eu fazer os cálculos neste caso. Mas aí é seu critério, tudo bem? Então, eu vou usar do O2. Nós usamos 96 gramas de O2. Quando nós usamos 96 gramas de O2, o que isso significa? Que a gente deve usar X gramas de H2. Eu sempre vou descobrir o valor correto de ser utilizado, ok? Então, posso fazer meus cálculos aqui? Aqui eu consigo simplificar, ó. Ficam 1 e ficam 3, tudo bem? 1 vezes X, X. 3 vezes 4, 12 gramas de H2. Lembra que eu estou calculando aqui qual é o valor correto de ser utilizado. Quando a gente utiliza 96 gramas de O2, o valor correto de H2 deve ser o quê? 12. Tudo bem? A partir do momento que você descobriu qual é o valor correto, você compara com o valor utilizado. Deveríamos ter utilizado 12. Quanto nós utilizamos? 15 gramas de H2. Nós utilizamos mais do que deveríamos, concorda? Se nós utilizamos mais do que deveríamos ter utilizado, significa então que o H2 ele vai ser o excesso. Consequentemente, o O2 ele é o limitante. Então, quando você faz os cálculos, você descobre o valor correto a ser utilizado. Você compara com o valor que foi utilizado de fato. Mas, e se eu tivesse utilizado o H2 em vez do O2? Você tem que chegar na mesma resposta. Quer ver? Então, a gente já achou a resposta. Não precisaria de fazer o outro cálculo. Eu vou fazer caso você, em vez de ter usado o O2, tivesse utilizado o H2. Tudo bem? Então, a minha receita diz o quê? 4 gramas de H2 reagem com 32 de O2, certo? Ou 4 gramas de H2 reagem com 32 gramas de O2. Se em vez de você tivesse utilizado o O2, você tivesse utilizado o H2, ó, 15 gramas de H2. Então, quando eu utilizo 15 gramas de H2, qual é o valor correto que eu deveria ter utilizado de O2? Vou chamar aqui de Y. Tudo bem? Beleza? Lembre que eu estou fazendo os cálculos para o valor correto a ser utilizado, né? Posso simplificar 4 com 32. Fica 1 e ficam 8. 1 vezes Y, Y. 15 vezes 8, 120 gramas de O2, certo? Então, quando eu uso 15 gramas de H2, eu devo utilizar 120 gramas de O2, ok? Eu sempre acho o valor correto. Não deveria ter usado 120? Quanto que eu usei? 96. Eu usei menos do que eu deveria ter utilizado, certo? Se eu usei menos, esse reagente é o reagente limitante. Então, esse é o limitante. A partir do momento que eu descobri que o O2 é o limitante, obrigatoriamente o outro será o excesso. Então, eu chegaria na resposta da mesma maneira, certo? Então, de novo, toda vez que o exercício passar o valor de 2 reagentes, sempre faça os cálculos para saber se as quantidades estão corretas. Se estiver correto, ótimo, não tem nem limitante nem excesso. Se um dos dois não estiver na quantidade correta, você vai descobrir. Se você descobriu quem é o excesso, você obrigatoriamente sabe que o outro é o limitante. Se você descobriu que um é o limitante, você sabe que com certeza o outro será o excesso. O exercício nos perguntou qual é o reagente limitante, que é o reagente limitante, no nosso caso, é o oxigênio. Beleza? Espero que você tenha entendido. Letra B, qual é a massa do excesso? Eu descobri que o excesso é o H2, não é? Lembra que esse cálculo aqui é para a gente descobrir o valor correto a ser utilizado? Nós deveríamos ter utilizado 12 gramas de H2. Quanto que a gente usou? 15 gramas. Então, qual é o valor do excesso? É quanto a gente colocou, quanto a gente utilizou, não é isso? Que são os 15 gramas menos o valor correto, o valor que eu deveria ter utilizado. Nós deveríamos ter utilizado
12 gramas. Ou seja, quanto que eu coloquei a mais? Quanto que eu coloquei em excesso? 3 gramas. Esse é o valor excedente, é o valor que eu coloquei em excesso de H2. Tudo bem? Ok? E para a gente finalizar, excesso ilimitante, ok? Letra C. Quantos mols de água foram produzidos? Lembra do início da aula que eu falei das bicicletas? Sempre é o limitante que limita a produção. Então é sempre mais fácil eu relacionar o limitante com o produto. Tudo bem? Quem é o limitante? Não é o O2? Galera, eu tenho gramas de O2 utilizados, certo? Vou lá na minha tabelinha, lá na minha receita. Na minha receita eu tenho que utilizar o quê? 32 gramas de O2, correto? Então vou colocar aqui, ó. 32 gramas de O2. Ele quer saber quantos mols de água foram produzidos, não é isso? Na minha receita, quando eu uso 32 gramas de O2, eu produzo quantos mols de água? Mols de água, 2 mols. Essa é na minha receita? 2 mols de água. Ok? Só que nós usamos 32 gramas de O2? Não. Nós misturamos, nós utilizamos quantos gramas de O2? Nós misturamos 96 gramas de O2, certo? Então, quando nós utilizamos 96 gramas de O2, isso significa que a gente produzirá quantos mols de água? X. Tá vendo que eu estou trabalhando da mesma maneira que a gente estava fazendo anteriormente? Parto da minha receita, certo? E utilizo as unidades que o exercício me pede. Então, por que eu trabalhei com gramas de O2? Porque o exercício tinha me passado o valor de gramas de O2. Por que eu estou calculando mols de água? Porque o exercício pediu para eu calcular o número de mols de água, certo? E sempre, para facilitar, sempre relacione o limitante com o produto. Isso vai facilitar os cálculos, ok? Então, nesse cálculo aqui, podemos simplificar 32 com 96. Fica 1 e ficam 3, certo? Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. 3 vezes 2, 6 mols de água. Essa é a quantidade de água que será produzida nesse exemplo que eu passei para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. O que é o ideal? Refaça esse exemplo. Monte a tabelinha, certo? Refaça esse exemplo para ver se você conseguiu entender e depois fazer os exercícios aí de apostilas, listas, esse tipo de coisa, tá bom? Beleza? Grande abraço. Valeu, pessoal.